Gente querida, muito bom estar com vocês, muito obrigada por privilegiarem esse tempo de estarem aqui também. Bem-vindos. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós te louvamos porque todos temos experimentado do teu amor, experimentado de um relacionamento de amor contigo. E entendemos que o teu alvo é que todos experimentem desse relacionamento de amor. E queremos desfrutá-lo com tudo o que tu tens preparado para nós, tudo o que significa este relacionamento. Mas também queremos ser teus parceiros, tuas parceiras, para que outros possam experimentar do teu amor e do teu cuidado também. Então abençoa-nos nessa tarde, encoraja-nos, Senhor, dá-nos discernimento e revela-nos aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês já viram o nome, mas eu sou Elaine Schiller, moro em Formosa, Goiás, 80 quilômetros de Brasília, integro a equipe CEPAL de Brasília e integro o Conselho de Governança da CEPAL e também a diretoria de ministérios da CEPAL, trabalhando com projetos e ministérios, assessorando os colegas e de alguma forma ajudando. Mas eu tenho entendido desde 2010 que em tempo integral Deus tem me chamado para trabalhar com o cuidado de pastores, pastoras, esposas de pastores, homens e mulheres em liderança. Então, tanto eu quanto Daniel Vargas, meu esposo, nós temos nos dedicado a esse ministério em tempo integral desde o ano 2010. Até 2010 eu pastoreei uma igreja local e a partir daí então, como missionária CEPAL, eu desenvolvo esse ministério Mulheres Mentoras, promovendo e mobilizando grupos de pastoreio mútuo de mentoria de mulheres que estão em liderança. Da mesma forma também, Daniel, meu esposo, desenvolve o mesmo projeto com homens mentores, com pastores, alguns cônjuges de pastoras. Hoje nós temos homens que são esposos de pastoras e que não são pastores. E precisam também os seus espaços para suas demandas e relações de cuidado. E assim também homens e mulheres em liderança. E nós queremos começar, quero trazer uma proposta para vocês, se vocês concordam. Nós queremos começar falando principalmente de nós que estamos em posição de cuidado, de cuidar de pessoas. E quando esse cuidar não se torna saudável, mas se torna disfuncional e se torna doentio para a nossa vida. E em segundo lugar, então, como este projeto de pastoreio e mentoria pode nos ajudar para que nós permaneçamos numa posição saudável de cuidado e também estejamos de alguma forma capacitados a ajudar outros a cuidar de forma saudável. Faz sentido? Podemos caminhar nesses dois momentos? Então, este folder que vocês receberam, Mulheres Mentoras, nós vamos olhar daqui a pouco ele, no segundo momento, o que ele significa e por que a importância dele em função desta primeira parte que nós vamos conversar, ok? E eu quero caminhar com vocês olhando que todos nós, quando nós estamos em posições de liderança na igreja, geralmente nós temos uma habilidade fantástica, um dom dado por Deus natural de pastorear. O que é pastorear? Cuidar. E nós temos cada vez mais um grande número de pessoas adoecidas ao nosso redor. Pessoas com dificuldades nos relacionamentos, pessoas com dificuldades em expressar suas emoções de forma saudável, pessoas com dificuldades, inclusive do relacionamento consigo e que transferem essa dificuldade no relacionamento para com Deus. E nós precisamos lidar com essas demandas que não diminuem e que não terminam. E isso pode gerar em nós uma ansiedade e uma posição de estar sempre cuidando e sempre se colocando, eu tenho que estar alerta porque tem uma pessoa com necessidade. Temos muitos casos de suicidas, pessoas que chegam ao extremo de uma depressão, que fazem uma somatização. O corpo adoece porque não consegue resolver, e esse é o universo com o qual nós lidamos. E são essas pessoas que geralmente têm chegado até as igrejas.
porque elas entram em uma crise existencial, ou têm uma demanda de uma situação limite de vida, que elas não sabem mais como resolver, aí elas vêm buscar o transcendente, o sobrenatural, aquilo que elas dizem, eu não tenho resposta, mas isso que vai além do meu entendimento pode me ajudar, e elas chegam até a igreja. E quando elas chegam até a igreja, nós temos muitas vezes uma liderança que se sobrecarrega, muitas vezes pastores, esposas de pastor, pastoras que se sobrecarregam no cuidado dessas pessoas. E nessa posição de cuidar é que gera muitas vezes crise. Nós temos uma fábula do livro do Robert Fisher, chamada O Cavaleiro Preso na Armadura. É muito interessante essa fábula, porque ele diz assim, que o cavaleiro, ele sempre estava alerta, antenado de que uma donzela precisava ser salva e um dragão precisava ser morto, que ele já chegava em casa e ele já não tirava a armadura de cavaleiro dele. Por quê? Ele tinha que estar pronto para aquilo que era um chamado. E com o tempo ele já não tirava mais meio-dia para almoçar. Com o tempo ele já não tirava mais à noite. Com o tempo ele já não tirava mais para dormir. Porque ele sempre tinha uma donzela que poderia ser salva ou um dragão que precisava ser morto. O que aconteceu? O filho já não conseguia mais enxergar quem era o pai debaixo daquela armadura. A esposa já não conseguia mais tocar o marido, porque tocava a armadura. Já não tocava o marido quem ele era. E com o tempo, então, ele percebe isso gera uma crise, ele quer tirar a armadura e ele não consegue tirar a armadura, porque a armadura grudou nele, se tornou ele. E aí ele faz um exercício de entrar num castelo, onde ele entra por salas, a sala do autoconhecimento, os espelhos, ele vai, e a fábula vai contando então como ele faz um processo de voltar a ser um homem, mas que em alguns momentos ele veste a armadura e está pronto para aquilo que ele foi chamado para fazer. Isso faz sentido para nós, se nós pensamos, nós líderes, pastores, pastoras? Faz sentido? Tem um monte de gente para cuidar. Eu estou sempre em posição de alerta. Estou com a minha armadura, pronta para salvar, pronta para ajudar. Então, aquela habilidade natural de cuidar é uma habilidade que pode ser o meu risco e se tornar o meu ponto fraco. Se eu sou uma pessoa muito cuidadora, protetora, tenho uma habilidade natural de cuidar, de proteger, eu tenho o risco de caminhar para o outro extremo e essa minha habilidade se tornar o meu ponto fraco, porque eu vou entrar numa posição de salvação, salvadora. Eu quero fazer mais que a outra pessoa. Um exemplo disso é quando chega uma pessoa com uma demanda para você. Qual é a realidade? Essa pessoa chega com uma demanda para você. Então, nós intuímos que essa pessoa tem dentro dela capacidades dela para fazer movimentos de melhora. A única pessoa que não vai ter capacidade dentro dela para fazer movimento de melhora é uma pessoa que está num terremoto, soterrada e não tem como se tirar de lá. Mas nós precisamos entender que toda pessoa que chega para nós, por mais mobilizada que ela esteja, por mais sensibilizada, em situação de sofrimento, ela tem dentro dela um potencial de gerar movimentos de ajuda e de se comprometer com esses movimentos que ela precisa fazer. Isso significa o quê? Significa que quando uma pessoa vem com uma demanda e precisa de ajuda, 50% do processo é responsabilidade minha. E 50% do processo é responsabilidade da pessoa. Então, eu não posso fazer os meus 50% e parte dos 50% do outro. Eu preciso me comprometer com os 100% dos meus 50%. E a outra pessoa precisa se comprometer com os 50% dela. Quando eu
não levo a outra pessoa a se comprometer com processos de mudança, que são processos que vão levar uma ajuda significativa para mudar a situação, eu entro numa posição de salvamento. E quando eu entro numa posição de salvamento, eu convido aquela pessoa que estava vulnerável, que é o último item ali embaixo, que estava vivendo uma situação de sofrimento vulnerável, a caminhar para o seu ponto fraco. Qual é o ponto fraco da pessoa que está vulnerável, que está vivendo um sofrimento? É se tornar vítima. E na vitimização dizer, vocês lembram daquele, ó vida, ó céus, reclamona, entende? Desculpa. Então, o que acontece? Quando eu faço esse movimento mais do que eu devo fazer, eu convido a outra pessoa para se colocar numa posição de vítima, se vitimizando, e aí você vai ter uma pessoa dependente de você, que não vai se comprometer com o processo e você não vai conseguir ajudar ela de forma assertiva. Você pode até levar alguma ajuda, mas é um processo que vai demorar muito mais. Mas, gente, o grande risco nosso, e eu falo para vocês, porque eu naturalmente sou uma pessoa cuidadora e protetora, é me antecipar, inclusive, as necessidades do outro e querer fazer a parte do outro, a parte que ele deveria se comprometer no processo. Nós vamos olhar cada uma parte dessas bem separadas agora, mas eu quero só trazer o geral. Então, o risco da pessoa que é uma pessoa cuidadora, protetora, é se tornar salvadora. E às vezes ela faz mais para outra pessoa mudar do que a própria pessoa faz por si própria. Faz sentido isso na realidade de vocês? Quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, de sofrimento, de precisar cuidado, então nós vamos ver que muitas vezes, se ela encontra uma pessoa que é salvadora, que está no ponto fraco da habilidade de cuidar, essa pessoa, ao invés de se levantar e fazer movimentos de se ajudar no processo também, ela vai ficar na vitimização, porque ela tem algum ganho. Nós sempre temos alguns ganhos, depois nós vamos falar nisso quando nós entramos nesses processos. A pessoa do meio que tem uma habilidade de ser assertiva, é aquela pessoa focada, é a pessoa que comunica bem, eu quero isso, faz assim, 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 pessoa assertiva, focada em tarefas. Vocês não têm uma pessoa, se eu tenho uma tarefa para fazer, eu encontro duas pessoas para conversar no caminho, eu vou dar uma prosinha depois, eu vou fazer. Mas tem pessoas que não, e você diz, ok, espera aí, tenho que terminar isso aqui, eu já falo com você. Você encontra pessoas assim? Eu não, peraí, eu converso um pouquinho e depois eu termino aqui, eu funciono assim. Mas pessoa assertiva é aquela que vai direto, que é uma pessoa muito capaz na realização das tarefas, inclusive. Essa pessoa assertiva que gosta das coisas feitas, bem na hora, bem feita, não que a gente não goste, mas elas têm todo um movimento, um comprometimento bem grande para que isso seja assim. O grande ponto fraco dessa pessoa é ela se tornar perseguidora e gerar rebeldia nos relacionamentos. Por quê? Porque, peraí, mas eu estou caminhando para lá, eu sou uma pessoa bem focada, e você é a Ilaene que no meio do caminho passa para conversar com dois e eu estou esperando você aqui. Então, o ponto fraco da pessoa assertiva é não ser flexível, nós já vamos ver isso com mais detalhes, e se tornar perseguidora dos outros nos relacionamentos, ok? Então, eu quero trabalhar mais com vocês dessa posição do cuidar, mas eu gostaria de trazer essas outras três posições existenciais também, com as quais a gente se coloca nos relacionamentos, para a gente compreender um pouco o contexto, ok? Então, o que nós precisamos desenvolver para ficar na habilidade? Vocês lembram as três habilidades? Primeira habilidade é de cuidar. Segunda habilidade é ser uma pessoa assertiva, isso é fantástico. Terceira habilidade é também viver a nossa vulnerabilidade, entrar em contato, poder expressar as vulnerabilidades. Isso também é uma habilidade. Então, essas três habilidades, nós precisamos ficar nela e não irmos, por meio delas, para o nosso ponto fraco, que nós vimos o ponto fraco de cada uma dessas habilidades. Agora nós vamos falar só da habilidade de cuidar primeiro. Essa habilidade de cuidar, a pessoa cuidadora, vocês conseguem identificar essas características? Cuidar, ouvir, faz sentido? A pessoa cuidadora não tem esse movimento de cuidar, de ouvir,
pessoa cuidadora tem esse movimento de ser sensível, ela facilmente entra em sintonia com as emoções dos outros, isso é empatia, né? Entra em sintonia, a pessoa está fragilizada, ela entra em sintonia, ela sente a fragilidade da pessoa, tem uma conexão com as emoções do outro, que é a empatia, ela se mobiliza, ela também está ali, não insensível, mas ela gera movimentos nela em favor daquela pessoa, né? Agora, essas são as características da pessoa cuidadora. Quando nós falamos que quando esta qualidade não é cuidada, ela pode se tornar o ponto fraco, é o nosso grande risco. O ponto fraco da pessoa cuidadora: sobrecarga, sem limite, assume responsabilidades das pessoas. Não faz sentido? Não espera pedir, se antecipa às necessidades das pessoas. Você imagina, puxa, mas ela vai precisar isso. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui para você. Olha, eu fiz para você. Não que a gente não possa ter movimentos assim, mas a gente precisa cuidar, por exemplo, nós mulheres em relação aos maridos. Nós precisamos também permitir que eles façam movimentos de pedir, não desqualificá-los e torná-los infantilizados. Porque nós não somos mães dos nossos maridos, nós somos esposas, nós podemos cuidar, mas nós cuidamos uma pessoa adulta. Então, também deixar muitas vezes a outra pessoa pedir se ela quer ajuda. Isso é muito importante na educação emocional. Na educação emocional, eu preciso primeiro aprender a pedir. Pedir se eu quero um carinho. Como é o seu nome? Carla, você pode me dar um abraço? Ai, como é o seu nome? Mira, você pode me ouvir? Pedir os carinhos que eu tenho necessidade. Pedir, é legítimo pedir. Eu também posso, quando alguém me pede, aceitar, alguém me oferece, aceitar ou não aceitar esses carinhos. Quando alguém faz um carinho que desqualifica. Tá até bonitinho esse cabelinho teu, a francesinha assim. Bonitinho para mim é feio arrumado. Não, eu acho que tá bonito. Não aceita os carinhos que você não quer. Ok? Porque você é responsável por você. Ame a si mesmo. Então, peça carinho. Receba os carinhos que você quer receber. E dê carinhos também. E quando você vai dar, pergunta: Carla, posso te falar algo que eu gostaria de falar? Puxa, você tem um rostinho tão bonito de menininha com esse cabelinho atrás da orelha, assim. Você recebe meu carinho? Eu recebo. Não fica justificando, ai, são seus olhos. Não, receba. Então vai contar o sacrifício que fez para ela. É mesmo, pensei mesmo, olha, mas sabe, eu queria ter feito assim, ou assim. Não, receba. Receba. Os homens, para lidar com a emoção, pela educação, nós tivemos histórica, né, de geração em geração, muitas vezes tem mais dificuldade ainda do que a própria mulher. E hoje toda essa questão da sexualidade, da opção, da escolha sexual, leva as pessoas a querer... Eu sou homem, então aquele estereótipo de que para ser homem eu preciso ser durão, que homem também chora, que homem também tem sensibilidade, isso não tira a masculinidade dele, também nos relacionamentos de cuidado. Então, nessa perspectiva, a salvadora nem espera pedir. E o que comunica isso? Uma invasão. Principalmente quando nós temos pessoas que são muito controladoras. Elas invadem e você se sente invadido. Por mais que a pessoa queira ter feito, a intenção dela é fazer algo bom para você. Você já teve essa sensação que mesmo a pessoa fazendo uma coisa boa, você se sentiu invadida? Tem muitas mães ou sogras que vão na casa da filha e querem fazer uma coisa boa e ficam mudando os armários. Sem pedir. Vocês viram como o pedir é uma posição que
ajuda a gente a se permanecer saudável, porque o outro dá ou não dá permissão. A gente não vai chegar assim, posso te dar um abraço? E aí espera. A gente chega, e faz um movimento. Se outra pessoa, você nota que ela está, espera, deixa outra pessoa também se preparar para receber o seu carinho. Ela se prepara e ela vai validar o seu carinho de uma forma muito mais especial. Por que eu falo isso? Porque um dos trabalhos que a gente faz se chama desenvolvendo relacionamentos saudáveis com Deus, consigo mesmo e com o outro. É aprender a amar-se a si mesmo, porque amar o outro, eu vou amar na medida em que eu amo a mim mesmo. Essa é a medida que Jesus deu. Não se sinta egoísta amando a você mesmo. Sinta-se cumprindo o mandamento de Jesus. E amar é se cuidar, é se conhecer. E eu preciso me relacionar comigo mesma bem, para então brilhar no reino. Amém? Então o grande risco da cuidadora é não pedir, é ficar tão focada cuidando do outro, com aquela armadura pronta para cuidar, que você já não entra mais em contato com você. E quando as pessoas vão se relacionar com você, elas se relacionam com o pastor, se relacionam com a esposa do pastor, se relacionam com a líder. Você tem posições de liderança que as pessoas vão se reportar a você por causa da sua função. Mas onde estão os relacionamentos onde as pessoas se relacionam com você pelo que você é? Porque quando eu estou falando do trabalho, tem pessoas que vêm e falam comigo como líder do movimento, mulheres mentoras, e elas vêm conversar comigo e tal. Mas eu tenho relacionamentos onde as pessoas, eu jogo conversa fora. E não precisa nem ser pessoas próximas. Elas estão conversando com a Elaine. Porque é a Elaine que está aqui, é a Elaine que tem as suas perspectivas, é a Elaine que funciona desse jeito, querendo conversar com todo mundo, às vezes atrasa as coisas porque quer conversar, porque eu funciono assim. É a Elaine que daí tem que fazer as coisas bem rapidinho para estar pronto. Eu funciono assim, essa é a Elaine. E eu preciso me relacionar com as pessoas a partir de quem eu sou. Então, o grande risco de quem entra em relações de cuidado é se tornar essa salvadora e fazer mais do que as pessoas, inclusive, estão pedindo. E você leva as pessoas a se acomodarem nos processos e a não se comprometerem. O que precisamos desenvolver para ficar nessa habilidade, então? Habilidades. Capacidade de escutar. Não se antecipe. Pare para escutar o que é a real necessidade da pessoa e até que ponto ela está esperando algo de você. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu entro numa posição de ajuda porque eu preciso provar para mim mesma que eu estou ok, sou capaz, eu sou melhor que outra pessoa e eu tenho algo para dar para ela. Eu não estou ajudando porque eu tenho uma compaixão, movido pela palavra de Deus, de servir, de cuidar o outro. E você vai dizer, mas que coisa. Mas e até inconsciente. Porque eu faço um movimento de que eu preciso fazer aquelas coisas para me sentir potente, para me sentir importante, para me sentir útil. Uma mulher chegou para mim essa semana, uma líder, e disse assim, um tempo atrás, disse assim, então, eu estou eliminando isso e isso da minha vida, mas eu tenho medo, porque o que eu vou botar no lugar, o que eu vou fazer então, se eu não tenho tudo isso para fazer? Se eu não tenho tantas pessoas para cuidar, o que sobra da minha vida? Eu tenho que encher a minha vida de pessoas para cuidar, para eu me sentir importante, para eu me sentir útil. Então, meu sentido de valor está nesse salvamento, nessa salvação, nessa posição que eu assumo de cuidar. Então, eu preciso resgatar uma posição saudável de cuidar, onde eu me coloco realmente por um desejo genuíno de ajudar a Mira. E dizer, ok, Mira, eu estou aqui. Eu posso te ajudar? Você quer minha ajuda? E não dizer, Mira, vamos lá, eu vou fazer isso e isso. Então, eu preciso entender o que me motiva no meu movimento de cuidar. E se esse movimento não é para me afirmar e para me colocar numa posição onde eu me entendo como uma pessoa de valor. Tudo bem até aqui? Tá. Então, escutar é muito importante.
Porque então eu vou partir, um movimento a partir do que eu entendo que a outra pessoa precisa, mas a partir do que a outra pessoa vai pedir. E aí eu já coloco ela num primeiro momento comprometida com ela mesma e com seus processos. Ok? Tudo bem? Segunda, apenas fazer, não precisa se esforçar. Porque lá na nossa infância, muitas vezes na dinâmica da nossa família, tinha uma fala: esforça-te, faça bastante, né? Aí você tem valor, aí você ganha elogios, aí você agrada sempre, então esforce. Simplesmente faça. Não vai fazer desleixadamente, mas vai fazer a partir de uma posição de um cuidado, não numa posição de que você precisa provar para outra pessoa, para você mesma, para Deus, para alguém, que você é capaz de fazer aquilo. Terceiro, oferece, que nós falamos, estou aqui para ajudar. Oferece. Deixa outra pessoa escolher se ela quer ou não sua ajuda. Faz sentido para você isso? Faz sentido? Terceiro, dizer não. Eu tenho situações de pessoas que dizem: Milaene, eu posso. Ela diz: você pode orar? Eu digo: vamos orar aqui agora, porque eu não sei, depois tantas pessoas vão me lembrar se ora por mim, vou orar. Já vou orar aqui, já estou orando por você aqui, ok. Mas muitas pessoas chegam, e quando chegam, é o seu dia de descanso. Você precisa dizer não. Você precisa dizer não quando você está sobrecarregado, quando não é o momento adequado, quando você precisa estar com sua família, você precisa dizer não. Eu tenho uma relação de cuidado com uma pessoa, e no início eu disse: eu vou responder para você na medida em que eu tenho tempo. Num dado momento, ela está na posição bem de vítima. Num dado momento: mas você está chateada comigo, peraí, o que nós combinamos? Nosso contrato foi que eu responderia para você, e esse é o que eu consigo dar. Agora eu podia estar lá em casa assim: meu Deus, ela disse que vai se matar, e agora, mas eu não consigo mais, eu tinha que deixar, em vez de eu vir dormir porque eu estava cansada, eu tinha que ficar lá com ela, eu tinha que ficar escrevendo para ela. Não, eu preciso dizer não. É fácil para mim? Não, eu estou aprendendo, e é uma disciplina. Por quê? Porque senão eu trago sobre os meus ombros uma responsabilidade de que é o mover de Deus na vida dessa pessoa. E Deus está me chamando para ser parceira dele neste mover dele. Então é Deus quem está gerando nessa pessoa um processo de mudança. E eu sou parceira de Deus nesse processo de mudança na pessoa. E nós temos que nos entender não como empregados de Deus que toda hora precisa fazer hora extra e não tem direito a férias, nem a 13º, nem a domingo. Porque nós colocamos muitas vezes isso em nossa cabeça. E isso é um papel de salvação, que não é saudável. Eu preciso cuidar de mim mesmo, ter limite no cuidar do outro. E preciso entender quando eu preciso dizer não, eu posso dizer não sem culpa. E dizer: querida, amanhã eu volto a falar contigo, porque agora eu preciso descansar. Agora eu preciso conversar com o Daniel. Agora eu vou almoçar. Querido, pessoa lá da igreja que te liga: olha, eu falo com você mais tarde, quero muito falar com você e lhe ouvir, mas nesse momento não posso porque eu tenho essa refeição ou eu tenho esse compromisso, ok? Ok, ponto. Sem culpa. Aprenda a dizer não. Porque se você disser sempre sim para as pessoas, você está dizendo não muitas vezes para você e para a sua família, para aquilo que são valores do reino de Deus para você. E você entra nessa posição de salvamento. E isso é um poço sem fundo. Tá? Então, responsabilizar-se pelo outro, não fazer a parte que é a parte do outro. E esperar.
deixe a outra pessoa também fazer movimentos. Não entre numa ansiedade de que você precisa fazer a sua parte e a outra pessoa não fez, você tem que fazer a parte dela. Por que a gente traz essa perspectiva? Por causa da mentoria, do grupo, da proposta de mentoria para o grupo de mulheres e de homens, pastores, pastoras, pastores, mulheres líderes, homens líderes. Porque a mentoria tira a gente dessa perspectiva da salvação. O que é a mentoria? A pessoa chega com uma demanda e no primeiro momento, em vez dela olhar para o negativo da demanda e dizer, eu estou com essa dificuldade, a gente convida a pessoa a olhar, ok, esta é a área que você quer trabalhar, estamos com dificuldade no relacionamento com meu marido, na comunicação com meu marido, e ela chega ali com essa demanda, ok, ela podia focar no negativo, mas não vai dar certo, a gente já está há anos, a gente está se machucando, ele não me ouve, né? Não é essa fala? Ele não me ouve, e aí vai indo um monte de queixas. Quando ela traz essas queixas, a primeira coisa que se faz antes de entrar nessas queixas é convidar ela a olhar para frente. Qual é o alvo que você quer atingir? Como é que você quer transformar essa sua realidade? Você não está contente com essa realidade? Tem dificuldade? Ela está gerando sofrimento? Como você imagina que ela deve ficar? Este é o alvo. Dentro de tantos meses eu quero ganhar a habilidade de me comunicar melhor com meu marido. Porque a mentoria é para mim, eu não posso fazer uma mentoria e dizer, dentro de tantos meses eu quero que o meu marido se comunique melhor comigo, porque cada um faz as suas escolhas, ninguém muda ninguém. Vocês concordam? Então, a primeira coisa da mentoria é olhar como aquela realidade você quer que ela se modifique, onde você quer chegar. Segundo passo, aí a pessoa traz questões da realidade dela. Quando ela traz as questões da realidade, a mentoria faz boas perguntas, você não precisa ter todas as respostas. Se eu trago essa questão da dificuldade da comunicação, que boa pergunta vocês acham que poderiam me fazer? Olha, gente, eu tenho dificuldade de conversar com o Daniel, a gente não está conseguindo mais se comunicar legal. Que pergunta vocês poderiam me fazer para me ajudar a clarear o processo? O que eu precisaria mudar? O que eu precisaria fazer? Uma pergunta poderia ser, que horas, Elaine, que você tenta conversar com ele? Que você inicia a conversa? Não poderia ser? De repente eu me anteno, é mesmo, quando a gente está saindo para a igreja, ele vai pregar e daí eu vou puxar um assunto que... Opa, é mesmo. Que horas? Ah, mas realmente as últimas vezes que eu tentei falar com ele, ele estava bem cansado, ele estava preocupado com algumas coisas. Ok. Elaine, como é que você começa as conversas? E aí vamos fazendo as perguntas. Ajuda a pessoa a ganhar uma perspectiva. O que você já tentou que deu certo? O que foi que não deu certo? O que você pensa que você poderia fazer de iniciativa em relação a isso? E vai perguntando, vai fazendo boas perguntas. Com essas perguntas, o que acontece? Vai me levar a pensar como é que eu estou vivendo aquele problema. E de repente, lá no meio do problema, eu identifico que a minha dificuldade, de fato, pode ser não algo tanto que ele precise mudar, mas algo que eu preciso mudar. Então eu cheguei toda vitimizada, dizendo, puxa vida, ele não me ouve, mas pode ser que no processo das perguntas eu me aperceba que realmente ele não me ouve, mas eu faço alguns movimentos também que provocam ele a não me ouvir. Então eu saio também da posição de vitimização. A partir da mentoria, depois da realidade, quais as opções que eu posso caminhar para que transforme em ação e a minha realidade muda. E aí a pessoa escolhe, é uma tempestade de ideias de opções e a pessoa escolhe as ações. Quando a pessoa escolhe as ações, ela se compromete com aquilo que ela quer dar seguimento. O que vocês veem nisso de saudável? Quando ela diz, eu quero fazer isso, isso e isso. Ah, eu vou ler aquele livro sobre comunicação de casamento. Eu vou convidar o meu marido para nós termos uma noite de descanso, de lazer juntos para aliviar, para relaxarmos. Nós vamos
propor para o meu marido uma conversa semanal de 1 hora para a gente passar limpo. São várias opções que vão surgir no grupo. Quando surgem essas opções, eu escolho, eu quero essa, essa e essa. O que eu estou fazendo com isso? Estou tomando uma atitude, me responsabilizando por mim mesma. Então, as pessoas que estão no grupo comigo, ou a pessoa que está fazendo a mentoria comigo, é uma pessoa que não está se responsabilizando por mim. Ela não está fazendo o papel de salvação. Ela está se colocando no papel real de cuidadora, de protetora, fazendo 50% dela, que é fazer boas perguntas, que é interceder, que é estar ali sendo parceira de Deus, no que Deus quer mover em minha vida. Os outros 50% é meu. Eu estou me responsabilizando. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa perspectiva do quanto a proposta de mentoria no contexto dos grupos é uma proposta para nós trazermos mais saúde para os relacionamentos de grupo e para os relacionamentos de igreja, para os relacionamentos de aconselhamento em gabinete, onde a pessoa chega e o que ela quer quando ela vem para o aconselhamento? De preferência, me diga, por favor, o número que vai sair na cena, que eu quero ganhar. Né? Elas não querem uma resposta mágica, muitas vezes, quando elas trazem as respostas. Me disse, como é que eu posso fazer assim, para em 2 dias estar tudo resolvido lá em casa? E aí você sai ali, você até dá um monte de opções para ela, ela chega lá, ela não se compromete em colocar em prática, e muitas vezes depois o movimento é que aquele conselheiro, aquilo que gerou não foi legal e não foi assertivo, não foi eficiente. O problema não é ela, o problema foi o conselheiro que... Aí ela vai buscar um outro pastor que tem mais. Vocês estão conseguindo pensar em algumas situações de vocês, da realidade de vocês, enquanto eu estou falando? Então, a de vivência de igreja, de relacionamentos. Então, o quanto nós precisamos fazer esse exercício de ficar na qualidade de cuidar. Nós precisamos mudar para que a gente esteja fazendo o outro mudar. Para que nós, por quê? Porque quando eu saio da posição de, nós vamos ver, eu convido outra pessoa para se vitimizar. Então, nós vamos ter pessoas que vão continuar doentes por muito tempo, porque a nossa ajuda não é uma ajuda efetiva de fato. Tá? Então, a área de crescimento que a pessoa cuidadora precisa sempre desenvolver é o autorrespeito e amar a si mesmo, é o limite. Precisa amar a si mesmo. E como isso é importante? E nem mandamento, ame a si mesmo e ame o próximo. E Paulo diz em Atos 20, 28, ele diz para os líderes de Éfeso, últimas palavras de despedida de Paulo, ele diz, pastores e líderes, cuide de você mesmo e cuide do rebanho. Não cuida do rebanho sem cuidar de você mesma. Não passe do limite. Não cuide sem você estar sendo cuidada. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é bíblico. Mas o quanto nós precisamos entender que a mentoria também nos ajuda e essas relações de grupo, onde a gente está, nos ajuda. Vocês já viram uma dinâmica de grupo onde sempre tem uma pessoa que parece que não tem problema e ela está ali sempre querendo cuidar de todo mundo? Mas ela mesma... Ela não quer ser cuidada e ela diz, eu não tenho problema. Mas muitas vezes esse é um movimento de que ela não entra em contato com seus problemas. E ela sempre está ocupando o seu tempo cuidando dos outros para não dar tempo de entrar em contato com seus problemas. É uma fuga. E o que eu quero dizer é que a habilidade de cuidar, de proteger, é uma habilidade que Deus tem dado para nós líderes na igreja. E a igreja existe para cuidar, ela existe para proteger, ela existe para pastorear. Mas ela precisa fazê-lo a partir de uma posição saudável para, de fato, gerar uma igreja saudável. Porque senão ela vai fazer a partir de uma posição que vai gerar pessoas que se vitimizam e que vão de igreja em igreja buscando salvação. Entender a salvação que eu falo é uma pessoa que tem respostas mágicas para a sua vida. Tá joia? Então vamos para o seguinte.
A pessoa vulnerável é a pessoa que está numa situação de sofrimento, que tem habilidade de abrir o coração. As características dessa pessoa, ela é uma pessoa acessível, é uma pessoa que fala do seu sofrimento, fala da sua vida, está aberta, buscando ajuda, receptiva, pede ajuda, que expõe a dificuldade, que traz aquilo que está vivendo. Então, uma pessoa que está num momento de vulnerabilidade. Tem pessoas que têm isso como habilidade natural, elas não têm dificuldade de estar vivendo um momento e de comunicar, de pedir ajuda, naturalmente fazem isso, né? Agora, o ponto fraco é quando eu reconheço minha vulnerabilidade e não fico nela a partir de uma qualidade, eu fico nela a partir de um ponto fraco, que é, me torno reclamona, dependente, passiva, transfiro a responsabilidade, com dificuldade de pensar e tomar decisões. Esse é o grande ponto. Quando nós temos uma pessoa muito vitimizada, o que acontece? Ela tem dificuldade de entender que ela tem capacidade dentro dela para contribuir com os seus 50%. E muitas vezes ela está tão bagunçada emocionalmente que ela não consegue pensar, ela não consegue tomar decisões. Ah, mas eu já fiz isso, não deu certo. Ah, mas isso aqui não vai dar certo, porque por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E ela fica naquela vitimização. Então, nós precisamos fazer um movimento para ajudar essa pessoa a agir, a pensar e a ter um senso de responsabilidade. Por isso é importante dar a ela metas curtas, não metas longas. De repente, metas até de dia a dia. De dizer, olha, dentro de 2 dias faz isso, dentro de 4 dias faz isso, dentro de 7 dias faz isso. E aí numa dinâmica de prestação de contas. Ok, deu certo, liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, como é que está? Uma palavra de encorajamento, mas sempre qualificando a pessoa. Porque quando eu entro num papel de salvação, e eu estou comunicando para a pessoa que eu estou aqui para fazer tudo por ela, que mensagem eu estou dizendo para ela? Eu estou desqualificando ela. Eu estou desqualificando, dizendo, você não é capaz, eu sou poderosa, eu posso te ajudar. Você não é capaz de se ajudar. Então, nesse momento, a gente precisa qualificar essa pessoa. A gente precisa ajudá-la a ter senso de responsabilidade. E dizer, peraí, oi? Olha só como isso é importante. Quando nós temos algumas situações de pessoas que trazem e dizem assim, puxa vida, mas a minha mãe, ela chega lá em casa e ela faz isso com meu filho e eu não gosto. Peraí, mas você já foi conversar com sua mãe? Puxa, gente, desculpa. Você já foi conversar com sua mãe? Sua mãe sabe disso? Você já comunicou para ela? Não. E muitas vezes nós temos dificuldade de colocar limite e comunicar porque nós temos medo que a outra pessoa vai deixar de gostar da gente, medo de que ela vai se aborrecer. Mas espera aí, a pessoa é responsável pelas emoções dela e eu sou responsável pelas minhas emoções. Então é saudável eu comunicar as minhas emoções e comunicar o meu limite, mas fazer isso de uma forma educada emocionalmente. Mira, você vai lá em casa e você fala assim com os meus filhos, eu fico muito chateada. Desculpa, eu comecei errado. Mira, eu posso te falar uma coisa? Pedir permissão. Falo da ação. Mira, você vai lá em casa, faz assim. Aí eu comunico minha emoção e eu fico muito chateada. Agora eu espero que a Mira vai acolher isso ou não. Mas eu, de forma saudável, não culpei ela, eu fiquei chateada, eu escolhi ficar chateada. E comuniquei para ela um limite, certo? Então, a pessoa que está ali vitimizada, você precisa devolver a ela um senso de responsabilidade, dizer, mas espera aí, por que você não comunicou? Então, tudo isso está acontecendo, mas você também é responsável, você precisa comunicar a sua mãe. Comunica a sua mãe, se responsabiliza por isso. Ai, mas fazem isso comigo, mas se responsabiliza por isso, comunica o limite.
Ou tu faz uma escolha diferente para ter resultados diferentes. Leva a pessoa a compreender o quanto ela tem resultados em sua vida, que são resultados de sua vida são resultado das suas escolhas próprias. Faz sentido o que eu estou dizendo? Joia? Você consegue segurar um minutinho? Pode ser, querida? Então, a área de crescimento é empoderar essa pessoa, dizer, você pode. E principalmente a pessoa que tem Jesus. Você não está sozinha, você tem o poder de Deus, você tem Deus em você, não é só o poder de Deus, você tem Deus em você, e se Deus tem poder, Ele está em você, e Ele faz nova todas as coisas. Mas isso também significa que Ele pergunta para o cara que está deitado lá no tanque de Betesda, você quer ser curado? Ou seja, Ele diz, você quer também participar e dizer, eu quero? Olha como Jesus pede permissão para ele. Jesus não chega lá e diz, cara, eu quero te curar, vem cá. Ele diz, queres ser curado? Ou o que queres que eu te faça? E aí gera na pessoa 50% de compromisso dela no processo. Eu quero. Aí ele nem diz eu quero, ele diz, ele cria um monte de justificativas. Então, mas ninguém me leva para lá porque não sei o que, não sei o que. E ele traz toda uma conversa e aí então vem a cura. Então, como nós precisamos desses movimentos? Então, e dar autonomia à pessoa, para tirar ela da dependência. Cuidado, porque você gera dependência de pessoas em você. Às vezes a gente se sente, no meu tempo dizia assim, arrebentando a boca do balão, mas tem gente mais nova aqui que não vai entender. Então, se sente a cerejinha do bolo, né? Se sente o suprassumo também no meu tempo. Oh, meu Jesus, eu tenho que me atualizar. A última Coca-Cola do deserto, né? E você se sente assim, ó, porque alguém está precisando de você. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Está sempre apagando incêndio de todo mundo. É isso aí. Então, cuidado com isso. Porque isso faz você inconscientemente querer que essa pessoa fique na posição de vítima para ela precisar de você. Isso é uma relação de dependência. Então, que bom que você está aí disponível e pode ajudar essa pessoa, mas a sua ajuda precisa ser uma ajuda que empodera outra pessoa e que leva a outra pessoa a uma autonomia e não uma dependência de você. E esses relacionamentos são relacionamentos que precisam acontecer na igreja com relacionamentos de ajuda, ok? A pessoa assertiva, que tem como característica ser firme, prática, orientadora, pensa em si mesma porque ela quer atingir aquele objetivo, aquilo que ela quer, ela sabe para onde está indo. O risco dela é que ela humilhe as outras pessoas, ela pode se tornar uma ditadora, que é o ponto fraco, egoísta e desqualificar os outros. Só ela sabe fazer. Mas parte da onde? De uma qualidade de ser assertivo, e Deus fez essa pessoa assim. Mas o quanto a nossa qualidade pode se tornar um risco, um ponto fraco em nossa vida, em nossos relacionamentos. E isso traz muitas dificuldades, inclusive nos relacionamentos de trabalho em equipe. Que nós temos pessoas que são as cuidadoras, que ficam invadindo, querendo sempre salvar os outros. Um exemplo do salvar é, tinha um trabalho para entregar lá do ministério, e não entregou o trabalho, e você vai lá, não deixa que eu faço para você. Você está salvando outra pessoa, tirando uma responsabilidade que ela tinha de fazer, e você vai fazer. Cuidado com essas posições de salvação, porque elas não ajudam outra pessoa, tá? E nessa dinâmica, quando nós pensamos, nós trabalhamos isso, então, de alguma maneira, eu vou salvar as pessoas, querer salvar as pessoas, querer ajudar as pessoas, e quando eu vejo que essas pessoas, aquele movimento é salvar, eu vejo que não está dando certo, eu corro grande risco de me tornar uma perseguidora dessa pessoa. Eu quero convidar você a pensar numa situação de uma pessoa que você estava ajudando muito, 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 e essa pessoa não se comprometeu e você ficou com muita raiva dela. Possivelmente você estava numa posição de salvação. Então, aí gera então essa posição de perseguição. Ou você se vitimizar.
Porque essa pessoa não vai querer mais ser salvadora, ou porque você não corresponde mais a tudo aquilo que você estava dando de gás e sangue para ela, ela vai começar a perseguir você. Isso a gente chama de um jogo psicológico. Mas que começa para a gente poder sair desse jogo e olhar de uma forma saudável, que é uma qualidade que eu tenho de cuidar, e eu preciso ficar na qualidade, não ir para o meu ponto fraco. Eu tenho qualidade de ser assertiva, eu preciso ficar na minha qualidade de ser assertiva e não ir para o ponto fraco. Eu tenho qualidade de ser vulnerável, de pedir ajuda, de entrar em contato com as minhas necessidades, mas não ir para o meu ponto fraco da vitimização. Consegue ajudar vocês nos relacionamentos? Essa fala. Agora, o que a gente quer trazer é que o projeto Mulheres Mentoras e os Homens Mentores é um projeto que quer justamente levar as pessoas a experimentarem relacionamentos mais saudáveis e relacionamentos de ajuda efetiva, significativa para as pessoas, que gera mudança, transformação. Agora eu quero convidar que você olhe então para o seu folder. Ops, faz mal. Na frente nós temos a visão, cada pastor, esposa de pastor, mulher liderança, pastoreada equipada. Então esse ministério ele existe para mobilizar e capacitar mulheres para o pastoreio mútuo, desenvolvimento da vida e mentoria. E aí nós perguntamos quantas pastoras, esposas de pastores, mulheres e agora também pastores, homens em liderança, que tem pastoreio e mentoria específica para a sua vida. Quando você passa por crise e conflitos, ou seja, quando você está nesse papel de vulnerabilidade, de necessidade, de precisar ajuda, quem você procura? Quem são as pessoas que estão próximas de você, com quem você pode experimentar mentoria, apoio e ajuda? Então, o grupo Mulheres Mentoras ou Homens Mentores é um convite para que você experimente essas relações de ajuda em sua vida. Virando o panfleto, nós temos ali os treinamentos. Nós trabalhamos com uma proposta de que, quando o bom samaritano, ele vai cuidar do homem que caiu no chão e está ali ferido, o cara tem tudo naquela mula. Não parece um SAMU, aquela mula dele? Não é verdade? O que ele tem lá? Tem a atadura, tem o vinagre, tem o óleo, e mais do que isso, ele fez o curso de primeiros socorros. Por quê? Ele sabe o que tem que fazer com aqueles trem tudo. Agora os mineiros ficaram felizes, né? Se sentirem em casa. Ele sabe o que fazer, ele sabe como cuidar, ele sabe usar aquelas ferramentas de cuidado. E nós temos entendido que nós precisamos nos qualificar também para este cuidado, porque essa qualificação faz a gente se proteger e ficar na habilidade de cuidar, não sair da habilidade de cuidar para relacionamentos disfuncionais. Para isso nós trabalhamos com uma proposta de 4 treinamentos. O primeiro, mulheres mentoreando mulheres, ou no caso do homens, homens mentoreando homens, que é capacitar para formar os grupos de pastoreio e mentoria. É um primeiro treinamento, sábado, manhã e tarde, onde as mulheres vivenciam o pastoreio mútuo ali no grupo, já no dia, ganham uma convicção bíblica divina, eu preciso estar no grupo, um entendimento, qual é a proposta do grupo, é manhã e tarde num treinamento, saem dali já mobilizadas para formar grupos, ou grupos quando são denominações e querem fazer isso para dentro da sua denominação, mulheres líderes de igreja local para dentro de igreja local, esposa de pastor com outros esposos de pastor, pastoras com outras pastoras, assim os pastores com outros pastores. Então, diferentes formatos de grupos saem dali desse treinamento já inseridas num grupo. Começam a caminhar nesse grupo e depois vêm para o segundo treinamento. Mas nesse primeiro treinamento, que geralmente é um sábado de manhã e à tarde, salvo em alguns lugares que fazem durante a semana, no dia seguinte, domingo de manhã, nós reunimos aquelas mulheres ou homens que querem ser instrutores desse treinamento.
Então, você vem com uma equipe da sua igreja, ou vem com um grupo de pastores, ou vem você participa do treinamento sábado, manhã e tarde. No domingo de manhã, você permanece e você é capacitado a dar esse treinamento para outras pessoas. Então, você não precisa me chamar ou chamar alguém da equipe, você é capacitado, você é credenciado para dar esse treinamento para suas mulheres na igreja local, para os homens, para o seu contexto, para outros pastores ou esposos de pastores. Tá? Aí, isso sempre assim, treinamento sábado, manhã e tarde, no domingo tem a capacitação para instrutores desse treinamento. Todos os 4 treinamentos funcionam assim. Então, primeiro treinamento, aí você caminha no grupo onde você foi inserido, 2, 3 meses, aí vem o segundo treinamento, que é essa ferramenta dessa mentoria. Você caminha 2, 3 meses para ganhando a habilidade de abrir o coração. A gente sempre acha que abrir o coração é cardiologista que faz. É complicado, mas não é complicado também para a gente, muitas vezes, porque a gente não aprendeu a falar de si mesmo. Porque às vezes a gente precisa de um tempo para identificar o que de fato que está aqui dentro. Às vezes está tudo tão confuso que a gente precisa simplesmente falar. Mas onde é que eu vou falar? Eu preciso falar num ambiente de graça, num contexto de relacionamentos de confiança, que me permitam mostrar minha vulnerabilidade e as minhas emoções serem acolhidas. Então, por isso também, nesse papel de vulnerabilidade, o grupo existe não para tornar a pessoa vulnerável uma pessoa que se vitimiza, mas para acolher as emoções que ela traz, acolher a demanda de sofrimento que ela traz, e a partir do acolhimento, então, empoderar e dar autonomia para viver o processo, encorajando ela, caminhando com ela como parceira, companheira de jugo dela. Então, esse segundo treinamento, depois que caminhou 2 a 3 meses, ganhando a habilidade de falar de si, ganhando vínculo de confiança, eu sempre gosto de usar um exemplo que é